Olá, meu nome é Sara. Vou falar um pouco agora sobre a pesquisa intitulada Aplicação de síntese verde para funcionalização de moléculas de PTCDA. O PTCDA é um derivado de perileno, que é uma molécula orgânica conjugada semicondutora, responsável pelo tom avermelhado dos corais e já foi amplamente utilizada, ainda é, na indústria de corantes e pigmentos. Porém, ela também tem sido explorada para ser aplicada em eletrônica orgânica graças às suas propriedades óticas, elétricas, boa processabilidade em temperatura ambiente em substratos flexíveis e também uma promissora resposta de rendimento quântico que é próxima de 1. No caso do PTCDA, que é utilizado muitas vezes como uma molécula precursora para a obtenção de derivados de perileno, ele apresenta algumas limitações quanto à processabilidade por não ser solvente na maior parte dos solventes orgânicos, ele tende a formar agregados, e também há um agregado em específico chamado hexímero, que pode ser um limitante para sua aplicação em células solares orgânicas, por exemplo. A síntese hidrotérmica visa contornar essas limitações através da modificação da estrutura química da molécula, porém com um apelo sustentável. Isso porque ela reduz o uso de componentes tóxicos e também visa maximizar o rendimento da síntese. Logo, os objetivos desse trabalho são aplicar essa síntese sustentável para funcionalizar as moléculas do PTCDA, avaliar essa funcionalização e fazer análises comparativas entre a molécula precursora, bem como a sua modificação. Esse é um esquema da síntese. Aqui, para cada 1 mol de PTCDA a 2 mols de desilamina, é um processo de imidização e alquilação, em que cada uma das aminas há ligada uma alquila de 10 carbonos cada. O produto passa a se chamar, então, PDI-C10. A ressonância magnética nuclear nos mostra que a síntese é um sucesso e não se encontra impurezas nesse produto, avaliando aqui pelos picos os diferentes hidrogênios nas diferentes vizinhanças químicas da molécula. Junto dela, o infravermelho também nos mostra que a síntese é um sucesso ao, por exemplo, aqui em aproximadamente 1350 número de ondas, avaliarmos que para o PTCDA não é observado o pico da ligação carbono-nitrogênio, que é observada para esse espectro no PDI-C10. Também no pico das carbonilas, como as carbonilas têm um número de onda maior no dianidrido que na diimida, a gente observa nos espectros um leve deslocamento. Na absorção, tanto para o PTCDA quanto para o PDI-C10, as bandas estreitas, que são características do perileno, apenas com um leve deslocamento batocrômico. Em laranja, aqui a linha contínua é o PDI-C10, a linha pontilhada é o PTCDA, porém eu chamo atenção para a emissão que, no caso do PTCDA, aqui pontilhado em azul, é característica da formação de hexímeros. Já a imidização e alquilação, aqui para o PDI-C10 contínua em azul, mostra a emissão de característica da molécula isolada. Também essa funcionalização reflete nas distâncias interplanares que podem ser calculadas comparativamente pelo difratograma de raio-x entre ambas. Para o PTCDA, temos uma distância interplanar de 0,93 nanômetros, quanto para o PDI-C10 de 1,12 nanômetros. Isso reflete na morfologia, que para o PTCDA vemos a estruturas que são menores que para o PDI-C10 e são assimétricas, e no PDI temos estruturas com média de 64 micrômetros com simetria de Rhodes. A resistência de folha pelo método de 4 pontas, num filme de 31 micrômetros de espessura do PDI-C10, é de 14 kΩ por quadrado. Ou seja, para concluir, a síntese hidrotérmica é de fato efetiva para a funcionalização de derivados de perileno, o PDI apresenta uma boa solubilidade em solventes orgânicos diferente do PTCDA, e os resultados mostram que a fluorescência mostram que a formação de hexímeros é reduzida, bem como o espaçamento entre as moléculas pode ser conferido pelo difratograma e é maior por causa da funcionalização. Agradeço a todos pela atenção.